Olá a todos e a todas, vamos dar continuidade ao nosso curso sobre a consciência e o conhecimento nos séculos 17 e 18 e hoje iniciamos a leitura das obras de George Berkeley, principalmente daquelas passagens em que o autor é mais explícito sobre a relação entre consciência e conhecimento. E de todos esses autores que nós estudamos até agora, talvez o que é menos explícito sobre suas posições acerca da consciência, talvez seja o Berkeley. Contudo, não há muitas passagens, não há, pelo menos não nas duas obras que eu selecionei para lermos, passagens dessas obras. Claro que o Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, publicada em 1710, e os Três Diálogos entre Hilas e Filonos, publicada 3 anos mais tarde, em 1713, não há uma discussão explícita da consciência como há, por exemplo, em Locke, como há em Leibniz, mas o que nos interessa sobretudo é uma tese que vamos ver de agora em diante, a tese berkeleyiana de que a realidade está condicionada pela percepção, que no final das contas nós podemos entender como a realidade está condicionada à consciência. As coisas existem enquanto são objetos de nossa consciência. Mas isso é um tema que ficará um pouco mais claro ao longo dessa exposição e das duas próximas exposições. Penso que em 3 videoaulas seremos capazes de discutir os pontos que eu separei para discutir, sobre os quais falaremos nessa unidade 2, no que diz respeito à filosofia de Berkeley sobre a consciência. Então, o tópico dessa videoaula é consciência e realidade. Então, a tese que nós vamos ver o Berkeley desenvolver é a célebre tese materialista, idealista, de que as coisas, a realidade, existe apenas enquanto percepção na mente. E como todas as percepções são percepções conscientes, porque Berkeley ainda segue a tradição cartesiana, a tradição lockeana da identidade entre pensamento e consciência, entre as percepções e a consciência, veremos então finalmente que a realidade existe na filosofia berkeleyiana enquanto objeto de uma consciência, enquanto presente em uma mente, seja na minha mente, na mente de vocês que ouvem, ou na mente de Deus, segundo Berkeley. Então, iniciaremos essa primeira videoaula com a leitura de algumas seções do Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano e utilizarei como referência na bibliografia secundária o trabalho do Peter Lloyd, Consciousness and Berkeley's Metaphysics, em que o autor, o Peter Lloyd, está justamente sistematizando essa compreensão berkeleyiana da realidade enquanto objeto de uma consciência. O livro do Peter Lloyd, apesar de estar em inglês, é uma ótima introdução a todos os temas de filosofia da mente, aos temas a respeito da filosofia da consciência. Então, para quem é capaz de ler em inglês, é um ótimo livro introdutório a todos os tópicos, ou grande parte dos tópicos da filosofia da mente. Então, e é sobre ele, sobre esse autor, que eu vou me apoiar para falar sobre alguns aspectos específicos da filosofia berkeleyiana da consciência. Então, como já dito, o Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, de agora em diante só os Princípios do Conhecimento Humano, ele foi publicado em 1710 e é a segunda grande obra de fôlego do Berkeley. A sua primeira grande obra é a Teoria da Visão, publicada 1 ano antes, onde Berkeley faz grandes contribuições a filosofia da ótica, ou ao modo, e também sobre a psicologia de como a mente humana perceberia os objetos pela visão. Não falarei nada a respeito dessa obra,
mas nessa obra de 1710, Os Princípios do Conhecimento Humano, é a obra em que Berkeley vai nos apresentar a sua filosofia imaterialista, a sua filosofia idealista, que tanto chocou o seu século e os seus primeiros leitores quando veio a público. Então, o que o Berkeley pretende defender nessa obra, o idealismo por meio de um ataque à alternativa materialista. Nesse caso, a doutrina de que as coisas materiais existem. Então, a grande tese, Berkeley é sempre muito conhecido por sua tese de que não existem substâncias materiais no universo. Tudo, a sua metafísica é uma metafísica monista, em que existem apenas substâncias mentais, mas para sermos um pouco mais específicos, como vamos ver, o Berkeley ainda acredita na existência de duas espécies de entidades. Por um lado existem mentes ou espíritos, por outro existem ideias. O que não existem são substâncias materiais. O conceito de matéria, como veremos brevemente, é um conceito contraditório, paradoxal, e o grande objetivo do Berkeley, portanto, é defender que não existe matéria. Existem apenas ideias e mentes que percebem essas ideias. Então, o Berkeley pretende atacar o dualismo de Descartes e Locke em favor de uma metafísica monista. Então, ao invés de um dualismo metafísico, um monismo metafísico. Apenas substâncias imateriais existem. E por que o Berkeley pretende defender uma tal tese? Ele tem dois grandes objetivos que já são anunciados tanto na introdução da obra quanto nas primeiras sessões do Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, que é, em primeiro lugar, ele pretende responder ao ceticismo. Em segundo lugar, ele pretende responder ao ateísmo. O ceticismo porque o materialismo implica que os sentidos podem enganar a mente sobre a natureza dessas coisas materiais. Então isso, como vimos, nós sabemos desde Descartes, pelo menos em toda a história da filosofia, mas na modernidade é Descartes quem problematiza mais profundamente a questão da existência dos objetos externos percebidos pelos sentidos. Então, desde Descartes, a filosofia está impregnada por um ceticismo sobre as possibilidades de conhecimento sensível. Nós vimos Descartes se precisar lidar com a questão de provar a existência dos objetos do mundo externo. Vemos isso está presente em grande parte das filosofias do conhecimento dos séculos XVII pós-cartesianas e do século XVIII. E isso, aos olhos do Berkeley, é um ceticismo que traz consequências demasiado perniciosas para o conhecimento humano e que, portanto, deve ser respondido. E além do ceticismo, Berkeley pretende responder, a partir da sua filosofia materialista, o ateísmo. Porque, segundo ele, o mundo material, aos olhos dos materialistas e ateus, poderia funcionar sem a assistência de Deus. Então, o Berkeley escreve essa obra com uma tese demasiado surpreendente, a tese de que não existem objetos materiais ou não existem substâncias materiais, tendo em vista eliminar dois problemas, o ceticismo e o ateísmo, lembrando que o Berkeley era um bispo. Então o Berkeley tinha motivações religiosas que o impulsionavam a refletir sobre esses temas e buscar respostas contra argumentos tanto céticos quanto argumentos ateus. Começamos então na introdução dos princípios sobre o conhecimento humano. O Berkeley dedica grande parte da sua discussão a questionar a teoria das ideias abstratas. Surpreendentemente e talvez propositalmente, o Berkeley não se refere em toda a introdução da obra a sua tese imaterialista. Então, lá nós encontramos a sua célebre crítica da teoria das ideias abstratas, que, por exemplo, Hume seguirá bem de perto. De Berkeley, o Hume adota a sua crítica, que não a inexistência de ideias abstratas
no sentido tal qual proposto por Locke, por exemplo, na existência daquele tipo de ideia abstrata, o Berkeley nega essa possibilidade. Então, já que talvez propositalmente o Berkeley não quisesse, já na introdução da sua obra, apresentar essa tese tão surpreendente sobre o imaterialismo, ele a começa a enunciar já na primeira seção da sua obra, onde o filósofo pretende classificar os tipos de ideia na mente. Então, a seu ver, existem 3 tipos de ideias. Então, no Locke nós vimos a existência de dois tipos, as ideias de sensação, que são adquiridas pelos sentidos, e de reflexão, que são adquiridas a partir da reflexão da mente sobre suas próprias operações e paixões. Berkeley está acrescentando uma categoria à classificação das ideias na mente. Então, existem ideias dos sentidos, as ideias sensíveis, de reflexão, que são essas ideias que são causadas na mente a partir dessa reflexão que fazemos sobre o que ocorre no interior de nossas mentes, e existem ideias de memória e imaginação. E ele inicia já a sua obra nos dizendo: é evidente, e aqui é claro que ele está apelando à consciência, nós temos consciência, e a consciência não nos engana, portanto sabemos com toda certeza, nós que investigamos os objetos do conhecimento humano, que existem ideias. E assim como Locke, e como grande parte dos autores na modernidade, o Berkeley aqui não está muito preocupado em provar que existem ideias. Então, é evidente, a consciência nos informa da existência dessas ideias. Bom, então é só isso. Então, isso será... Thomas Reid, por exemplo, algumas décadas depois, acusará todos esses filósofos, desde Locke, Berkeley, passando por Hume, de nunca terem apresentado uma prova de que existem ideias nesse sentido, que esses autores utilizam o termo ideia, como uma entidade mental que existiria na mente, diferente da própria mente, o objeto das nossas operações. Isso o Berkeley, assim como o Locke, não se preocupa em argumentar em favor da existência dessas ideias e parte do princípio de que isso é evidente a todos nós, que existem ideias e que essas ideias podem ser distinguidas em 3 tipos. O primeiro desses tipos, as ideias atualmente impressas nos sentidos, ou a segundo tipo, percebidas considerando, ou quando refletimos, sobre as paixões e operações do espírito, e finalmente, o terceiro tipo, formadas com o auxílio da memória e da imaginação, quando nós compomos, dividimos ou simplesmente representamos as originariamente aprendidas pelo modo acima referido. Então, na memória e na imaginação, nós trabalhamos com as ideias adquiridas pelos sentidos e pela reflexão. Então, esses são os 3 tipos de ideias, e aqui o Berkeley começa a definir o que é um objeto. Então, o que é um objeto para nós, do ponto de vista do seu idealismo? Um objeto é tão somente um conjunto de ideias. É um composto de ideias simples adquiridas, por exemplo, no caso dos objetos externos, adquiridas pelos sentidos. E como vários deles, se referindo aos sentidos, se observam em conjunto, indicam-se por um nome e consideram-se uma coisa. Por exemplo, um certo sabor, cheiro, cor, forma e consistência, observados juntamente, são tidos como uma coisa significada pelo nome maçã. Isso também está presente também no Locke e também estará presente no Hume. Então, o que nós vemos do mundo, o que nós percebemos do mundo, é tão somente um conjunto de ideias simples que nos aparecem unidas, conectadas. Então, o que é uma maçã? Uma maçã é tão somente uma ideia simples de sabor, uma ideia simples de cheiro, uma ideia simples de cor, uma ideia simples de textura, que nos aparecem, essas ideias, conectadas. Elas estão conectadas em nossa experiência. Outras coleções de ideias constituem uma pedra, uma árvore, um livro, etc. E
como são agradáveis ou desagradáveis, excitam as paixões do amor, alegria, repugnância, tristeza e assim por diante. Então, os objetos com os quais nos deparamos são tão somente coleções de ideias. E tão somente isso. Nas duas sessões seguintes, o Berkeley falará sobre o segundo tipo de existência. Então, existem ideias, nós estamos conscientes e podemos estar certos disso, da existência de ideias e de que existem 3 tipos de ideias. E além de ideias, nós temos também mentes, espíritos ou almas que percebem essas ideias. Então, mas ao lado da infinita variedade de ideias ou objetos do conhecimento, há alguma coisa que os conhece ou percebe e realiza diversas operações como querer, imaginar, recordar a respeito deles. É aquilo que opera com essas ideias. Este percipiente ser ativo é o que chamo mente, espírito, alma ou eu. E, rigorosamente falando, nós não poderíamos, como faz Berkeley, nós não poderíamos identificar mente ou alma com o eu. Então isso está mais ou menos claro no Locke. O Locke não faz essa... Eu acredito que o Locke não tenha feito essa confusão na seção da identidade pessoal. Lá ele nos diz muito claramente que 2 eus podem habitar uma mesma substância, uma mesma alma, e que um eu pode habitar, pode existir em uma alma, teoricamente, e depois existir em outra alma. Então não há uma identidade entre eu e alma, ou espírito, ou mente. Uma coisa é diferente da outra. O eu nos é dado, lá em Locke pelo menos, nos é dado pela consciência, e a alma seria uma substância, e o eu independeria dessa substância, a identidade desse eu. Então, mas o Berkeley, e assim como o Hume também parece fazê-lo em seu Tratado da Natureza Humana, o Berkeley considera que eu e alma são a mesma coisa, são as mesmas entidades. Então, o mais importante para nós agora é apenas essa separação entre a mente, o espírito ou a alma, ou o eu, isso que percebe daquilo que é percebido, as ideias. Por essas palavras, não designo alguma de minhas ideias, mas alguma coisa distinta delas. Então, e como nós veremos adiante, e como já foi visto também no Locke, não existe uma ideia de nossa mente. Nós não temos consciência de nossa mente por meio de uma ideia. Então, existe uma outra forma de contato da consciência com a própria mente, e isso é um problema com o qual os empiristas vão ter de lidar ao longo de suas investigações, que é explicar que tipo de contato é esse. E por isso muitas dificuldades surgem dessas filosofias que pretendem que conhecimento é tão somente conhecimento de ideias. Veremos que o Berkeley trata desse problema sumariamente no Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, mas ele se detém mais demoradamente sobre esse problema nos 3 diálogos entre Hylas e Filonos, e vamos ler alguns pedaços, algumas partes do terceiro diálogo, onde o Berkeley vai ter de lidar com essa crítica de se não temos ideia de mente, como podemos conhecer nossas mentes. Então esse é um ponto que será discutido mais adiante, portanto. Então, por essas palavras, mente, espírito, alma ou eu, não designam alguma de minhas ideias, mas alguma coisa distinta delas e onde elas existem. Ou o que é o mesmo, porque são percebidas. Porque a existência de uma ideia consiste em ser percebida, e aqui o Berkeley anuncia pela primeira vez o seu célebre princípio do esse é percipe, ou o ser é ser percebido. As coisas existem enquanto são percebidas, enquanto são objetos de uma consciência. Então, e aí veremos de que maneira essa frase que a realidade está condicionada pela consciência, como essa frase fará sentido.
Então, as ideias para o Berkeley existem na mente e só podem existir em uma mente. Todos concordarão que nem os pensamentos, nem as paixões, nem as ideias formadas pela imaginação existem sem o espírito. E não parece menos evidente que as várias sensações ou ideias impressas nos sentidos, ligadas ou combinadas de qualquer modo, isto é, seja quais forem os objetos que compõem, só podem existir em um espírito que as perceba. Qualquer um pode ter disto conhecimento intuitivo. Então, esse conceito de intuição tão complexo, talvez o Locke tenha sido mais claro sobre o que é uma intuição, e todos esses autores na sequência se valem do conceito de intuição, e é claro que nunca está muito claro o que é uma intuição, tampouco está justificado partirmos de intuições, como se dizer que isso é uma intuição, dispensasse a necessidade de prova, de raciocínio, de demonstração, de argumentação em favor. Né? Qualquer um pode disso ter conhecimento intuitivo de que as ideias só existem em um espírito, se notar o sentido do termo existir aplicado a coisas sensíveis. Então, existem na metafísica berkeliana, existem ideias de 3 tipos e existe além de ideias, existe também uma mente que opera com essas ideias, que percebe essas ideias. Nessa metafísica, o que se entende por existência? Existência é tão somente ser percebido. As coisas, se só existem ideias e espíritos, as ideias que nos representam, por exemplo, o mundo externo, supostamente o mundo material, elas só podem existir em uma mente. Enquanto tais, elas só existem enquanto são percebidas, enquanto são objetos da consciência. E na terceira sessão é quando o princípio é enunciado de fato, o célebre princípio esse percipe. Digo que existe a mesa onde escrevo, quer dizer, vejo-a e sinto-a, e se estiver fora do meu gabinete, digo que ela existe, significando assim que se lá estivesse, vê-la-ia, ou que outro espírito atualmente a vê. Houve um odor, isto é, cheirava alguma coisa. Houve um som, isto é, ouviu-se algo. Uma cor ou uma forma, isto é, foi percebida pela vista ou pelo tato. É tudo o que posso entender por esta e outras expressões. O que se tem dito da existência absoluta de coisas impensáveis sem alguma relação com o seu ser percebidas parece perfeitamente ininteligível. O seu esse é percipe, ou seja, o seu ser, a existência das coisas é condicionada, depende de serem percebidas. As coisas só existem enquanto são percebidas. Nem é possível terem existência fora dos espíritos ou coisas pensantes que os percebem. Então, pensando é muito claro que uma ideia de memória, uma ideia da imaginação, uma ideia de reflexão, essas ideias existem apenas no espírito. O Berkeley está nos dizendo que devemos estar atentos para o fato de que as ideias das coisas sensíveis, também só existem em um espírito que as percebe, assim como as nossas ideias de paixão. As ideias das qualidades dos objetos externos também existem enquanto são percebidas. Então, tudo o que existe está condicionado pela percepção. E veremos que, diferentemente do que nós acreditamos no senso comum, essas nossas ideias de coisas sensíveis não podem ser, nós não podemos conceber que essas ideias são produzidas por algo diferente de ideias. Ou seja, essas ideias não podem ser produzidas por supostos objetos externos à mente, que seriam objetos materiais, dotados de qualidades materiais, propriedades físicas, que produziriam essas ideias em nossas mentes.
visto que nós não somos capazes de conceber, e esse é o argumento que o Berkeley desenvolverá de agora em diante, nós somos incapazes de conceber a existência de um objeto sem a sua percepção, então, necessariamente somos levados à conclusão de que as coisas só existem enquanto são percebidas. Esse é um argumento, o Berkeley usa 1/3, pelo menos, do Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano para desenvolver esse argumento. É um argumento complexo, e aqui eu estou apresentando brevemente apenas tendo em vista a explicar essa ideia berkeleyiana de que a nossa realidade é condicionada pela consciência ou pela percepção. Então, sugiro que, para que se possa compreender toda a sua complexidade e extensão, o argumento de Berkeley, o argumento imaterialista de Berkeley, que se acompanhe, que se desenvolva a leitura até não apenas, não necessariamente toda a obra, mas se eu não me engano, até por volta da 25ª sessão, o Berkeley está desenvolvendo esse argumento. Continuando, aqui a 4ª sessão é a contradição envolvida na compreensão de que as coisas podem existir não percebidas, não condicionadas pela percepção ou pela consciência. Então, toda a existência é condicionada pela percepção, ou seja, pela consciência, isto é, nenhuma existência jamais foi apreendida senão por meio da percepção. De modo que seria uma contradição falar em algo que exista e que não é percebido. Entre os homens, prevalece a opinião singular de que as casas, montanhas, rios, todos os objetos sensíveis, têm uma existência natural ou real, distinta da sua perceptibilidade pelo espírito. E essa é a opinião do senso comum. É a opinião de que existem coisas materiais e que essas coisas materiais estão lá, né, em seus devidos respectivos lugares, independentemente de estar ali um espírito para percebê-las ou não. Que as suas existências independeriam da percepção. Mas, por mais segura a quiescência que este espírito tenha tido no mundo, quem tiver coragem de discuti-lo compreenderá, se não me engano, que envolve manifesta contradição. Então, supor que existem coisas, quando essas coisas não são percebidas, essas coisas materiais, isso é uma contradição. Pois que são os objetos mencionados, se não coisas percebidas pelos sentidos? E que percebemos nós, além das nossas próprias ideias ou sensações? E não repugna admitir que alguma coisa ou um conjunto delas possa existir impercebido? Esse é um argumento difícil de ser compreendido, mas assim que ele é compreendido, torna-se muito claro porque o Berkeley está defendendo, e particularmente isso, a meu ver, faz muito sentido o que ele quer nos dizer. Tudo o que existe, nós sempre soubemos, sempre conhecemos aquilo que existe por meio de percepções. De modo que nós nunca seremos capazes de falar de algo que existe quando esse algo não é percebido. Então faz parte da essência das coisas que existem serem percebidas. Então eu não posso extrair o ser percebido de uma existência da mesma maneira que eu não sou capaz de separar, por exemplo, a circularidade de um círculo ou a quadratura de um quadrado. Então faz parte da essência do círculo a sua circularidade. E faz parte da essência de um quadrado ter 4 lados, um triângulo ter 3 lados. Então eu não posso separar a essência de um triângulo do próprio triângulo. Então, e o que o Berkeley está falando é exatamente isso. Eu não sou capaz de separar a existência de um objeto de sua percepção. Então, tudo que foi aprendido por meio de percepção. Como que nós podemos falar em algo que existe sem ser percebido? Como que uma necessidade lógica as coisas existirem apenas enquanto são percebidas, porque nada nunca foi aprendido senão por meio de percepção. É um argumento complexo, eu reconheço a dificuldade de se compreender,
Mas faz todo sentido, a meu ver, pelo menos. O Berkeley tem essa virtude de todos nós que começamos a ler o Berkeley, somos imediatamente arrastados para dentro do seu sistema e conseguimos ver com muita clareza a conclusão dos seus argumentos e aceitar essas conclusões. Então faz parte da existência das coisas serem percebidas. As nossas mentes nunca conheceram algo senão por meio de percepção, de modo que todos os algos, todas as existências, só existem enquanto são percebidas. Esse é como dito outra vez, o argumento é longo. Então nós temos aí pelo menos mais 21 sessões em que o Berkeley se ocupa em discutir esse argumento. E quinta sessão, uma abstração impossível. Então, é impossível, nós somos incapazes de abstrair as coisas percebidas de sua percepção. Então, por isso dessa impossibilidade de falar de objetos existentes não percebidos. Se bem examinarmos esta asserção, acharemos talvez que depende afinal da doutrina das ideias abstratas, que o Berkeley, como dito, já questionou desde a introdução da sua obra. Pode haver maior esforço de abstração do que separar a existência dos objetos sensíveis do fato de serem percebidos, assim como concebê-los existentes e impercebidos? Luz e cores, calor e frio, extensão e figuras, numa palavra, as coisas que vemos e sentimos, que são, senão, sensações, noções, ideias ou impressões, Luz e cores, calor e frio, extensão e figuras, numa palavra, as coisas que vemos e que sentimos, que são, senão, sensações, noções, ideias ou impressões dos sentidos. É possível separar alguma delas da percepção, mesmo em pensamento? Então, por maior que seja a nossa vontade de abstrair a existência do ser percebido, nós somos incapazes. Nenhuma mente jamais foi capaz de aprender uma existência senão por meio de percepção. Não existe outra maneira de uma mente aprender senão por meio de percepção. Portanto, todas as existências são existências que dependem de serem percebidas e, portanto, elas existem apenas enquanto são percebidas e que nos interessa mais de imediato, existem enquanto objetos de uma consciência. Da minha consciência, da consciência de vocês que me ouvem ou da consciência divina. Quanto a mim, o mesmo é separar uma coisa de si mesma. Posso, na verdade, dividir em pensamento ou conceber em separado coisas que talvez nunca tenha percebido pelos sentidos, assim divididas. Assim, imagino o tronco de um homem sem os membros ou concebo o cheiro de uma rosa sem pensar na rosa. Não nego poder abstrair, se pode chamar-se abstração que apenas abrange a concepção separada de objetos realmente existentes ou atualmente perceptíveis separadamente. Então, ainda que eu nunca tenha visto um tronco, um corpo desmembrado, um tronco sem os seus membros, eu sou perfeitamente capaz de pensar um tronco, um braço direito, um braço esquerdo, uma perna direita, uma perna esquerda, separadamente. Isso, a minha imaginação é capaz de fazer esse tipo de abstração. Conceber separadamente objetos que são apreendidos distintamente. O que nós não somos capazes é de abstrair a existência da percepção. Isso por maior que seja o nosso esforço da nossa imaginação, somos incapazes de realizar essa abstração, se isso pode ser chamado de abstração. Por isso, é uma abstração impossível. Mas a minha capacidade conceptiva ou imaginativa não vai além da possibilidade da real existência ou percepção. De onde, assim como me é impossível ver ou sentir alguma coisa sem uma sensação atual dessa coisa, assim me é impossível conceber no pensamento uma coisa sensível ou objeto distinto da sensação ou percepção dele. Então a mente não é capaz de conceber a existência não condicionada pela percepção, pela consciência.
pela nossa consciência dessa coisa. Então, da mesma maneira que eu não posso separar a essência de um círculo, a circularidade do próprio círculo é uma abstração impossível de ser feita, da mesma maneira eu não sou capaz de separar o existir de sua percepção ou a percepção do seu existir. Isso nossa imaginação não é capaz. E vejam bem que o Berkeley ainda não nos falou em matéria. Apesar de eu ter iniciado essa exposição notando a teoria imaterialista do Berkeley, ele ainda não está nos falando de matéria. Nós ainda estamos no plano das ideias e de nossas percepções. O imaterialismo será uma consequência necessária dessa discussão que o Berkeley está, aliado, claro, a outros argumentos, a essa discussão que o Berkeley está desenvolvendo agora. Então, a existência é a existência do que é percebido. Existir é ser percebido, é percipe. Então, dando um pulo, chegando à 7ª sessão, só existe um tipo de substância no universo, que é a substância pensante. Agora nós começamos a vislumbrar os primeiros indícios do imaterialismo do Berkeley, do seu monismo metafísico, onde existem apenas substâncias imateriais. De tudo isso se segue, uma consequência dessa discussão desenvolvida até agora, que só há uma substância, o espírito, o percipiente. Mas para prová-lo, considerem-se as qualidades sensíveis, cor, figura, movimento, cheiro, sabor, isto é, as ideias percebidas pelos sentidos. Ora, para uma ideia existir em coisa não percipiente envolve uma contradição, porque ter uma ideia é o mesmo que percebê-la. Portanto, aquilo onde cor, figura e qualidades análogas existem, tem de percebê-las, de onde não pode haver substância não pensante ou substratum daquelas ideias. Se tudo o que existe está condicionado pela percepção e as ideias dependem de uma coisa que as perceba, de uma substância que as perceba, então essas ideias só existem no espírito. Então, ou seja, elas não podem existir em um substrato material, em um objeto físico, algo que não seja um espírito. Então, as coisas existem enquanto são percebidas, elas só podem existir, portanto, enquanto ideias que são percebidas em uma mente, em um espírito, e não podem existir de outra forma senão dessa, em uma substância imaterial, em um espírito. E, bom, há algo de que as ideias sejam cópias, ou seja, então aceitamos que as ideias todas existem apenas em uma mente, em espíritos, mas há algo distinto desses espíritos e distintos dessas ideias de que elas possam ser cópias, um suposto objeto material. Então, aqui a pergunta é se existe alguma semelhança possível entre o mental, uma ideia, e algo não mental, algo que não seja imaterial, como um objeto material. Pode alegar-se que, embora as ideias não existam sem o espírito, talvez haja coisas semelhantes de que elas sejam cópia, existentes sem o espírito numa substância inconcebível. Ou seja, que elas existam onde não existe um espírito para percebê-las, existam ali objetos que são causas dessas ideias que eu percebo. Respondo que uma ideia só pode ser semelhante a uma ideia. Uma cor ou uma forma só pode assemelhar-se a outra cor ou forma. Se examinarmos um pouco o nosso pensamento, acharemos a impossibilidade de conceber qualquer semelhança, exceto entre as nossas ideias. Torno a perguntar se aqueles supostos originais ou coisas externas de que as nossas ideias seriam cópia ou representação são perceptíveis ou não. Se são ideias e esta ganha causa. Se me dizem que não são, convido quem quer que seja a achar sentido em afirmar a semelhança de uma cor com alguma coisa invisível, a do áspero ou macio com alguma coisa intangível e assim por diante. Então, o argumento do Berkeley aqui é relativamente simples. Então,
Nós podemos saber da existência de algo que não seja por meio de uma percepção, por meio da consciência de uma ideia? A resposta do Berkeley é negativa. Tudo que existe só existe como objeto da consciência, como objeto da percepção. Então, como nós podemos falar que essas ideias, esses objetos da nossa consciência, essas ideias são produzidas por algo diferente delas, de outra natureza, como por exemplo objetos físicos, objetos materiais? Com que direito, com qual a justificativa de falarmos que essas ideias, entidades mentais, são produzidas por algo material, algo que nós nunca efetivamente percebemos, porque tudo que nós percebemos são ideias. Nós nunca aprendemos diretamente essa suposta matéria, que para alguns, inclusive para o senso comum, seria o que produziria as nossas ideias. Então por que nós estamos falando de matéria? Se nós nunca, simplesmente nós somos incapazes de saber se existe ou não matéria para além das nossas ideias, porque só temos contato com ideias e a existência está condicionada pelo que é percebido, pela percepção. Bom, dando um longo salto, porque de agora em diante o Berkeley se ocupará com o seu imaterialismo, a sua defesa das dificuldades de se falar em matéria, por que nós não podemos falar em matéria como causa de nossas ideias sensíveis. Dando um salto, na 18ª sessão, o Berkeley irá nos falar se nós podemos aprender a matéria, essa suposta matéria, que tanto o senso comum quanto os filósofos falam a respeito. Ele vai discutir se nós podemos aprender essa matéria pelos sentidos ou pela razão. E é claro que sua resposta será negativa em ambos os casos. Mas supondo possível, ainda que seja, ele já nos mostrou aqui em argumentos que eu não apresentei, que não é possível falar em matéria. Isso é uma contradição, é um paradoxo, é um absurdo que falemos em matéria. Mas, supondo que é possível existirem fora do espírito substâncias sólidas, figuradas, móveis, correspondentes às nossas ideias de corpos, como nos é possível sabê-lo? Então, ainda que existissem, ainda que exista matéria, nós podemos aprender essa matéria? Ou sabemos pelos sentidos ou pela razão. Pelos sentidos, só conhecemos as nossas sensações, ideias ou as coisas imediatamente percebidas pelos sentidos. Deem-lhe o nome que quiserem, mas não nos informam de coisas existentes fora do espírito ou impercebidas, semelhante às percebidas. Nisso até os materialistas concordam. Então até mesmo materialistas, e o Locke pode ser colocado entre no rol desses materialistas para o Berkeley, mesmo os materialistas vão dizer que nossa mente entra em contato tão somente com ideias e que nós nunca entramos em contato pelos sentidos com a matéria. E isso está no Descartes, está no Locke. Nós percebemos tão somente ideias e não entramos em contato direto, contato imediato com a matéria ou com os objetos. Isso os materialistas concordam. Então, portanto, os sentidos, visto que os sentidos nos permitem apenas sentir ideias, os sentidos não nos permitem aprender essa suposta matéria. Então, não é pelo sentido que nós conheceríamos a matéria, tampouco pela razão. Resta, pois, se temos algum conhecimento de coisas exteriores, que tem de ser pela razão, inferindo a existência do imediatamente percebido pelos sentidos. Mas como pode a razão induzir-nos a crer na existência dos corpos fora do espírito, daquilo que percebemos, se até os defensores da matéria não pretendem que haja conexão necessária entre eles e as nossas ideias? Todos afirmam, e o que respeita a sonhos, frenesis e coisas análogas põe o caso fora de discussão, que é possível sermos afetados por todas as ideias atuais, embora não houvesse corpos exteriores semelhantes a elas. Então, em sonhos, em alucinações, em estados patológicos, em que a mente não está funcionando adequadamente, nós somos afetados por todas as ideias sensíveis. Então, ou seja, não é necessário para que eu sinta o gosto de um chocolate,
por exemplo, quando estou sonhando, que haja ali um objeto externo, material, dotado daquelas qualidades, com o sabor de cacau, com uma textura do chocolate, com o cheiro do chocolate. Isso não é necessário para que eu tenha ideias. Ideias sensíveis dessa experiência de comer um chocolate. Isso, os sonhos e as alucinações já provam isso, que não há conexão necessária entre uma suposta qualidade material e a minha experiência dessa qualidade material. Então o Berkeley conclui: é, pois, evidente a desnecessidade de corpos exteriores à produção das nossas ideias, desde que nos concedem que elas são produzidas às vezes e podem talvez sê-lo sempre na mesma ordem presente, sem o seu auxílio. Aqui o Berkeley já está usando o critério da ordem das ideias, que é aquele como as nossas ideias sensíveis nos aparecem de maneira constante e coerente. Mas isso é um argumento que o Berkeley desenvolverá um pouco adiante para falar sobre a existência do mundo externo. Que o mundo externo existe, a posição do Berkeley não é dizer que o mundo externo não existe. Existe um mundo externo à minha mente, mas é um mundo de ideias, e essas ideias existem na mente de Deus. Quando não são percebidas por nenhum espírito finito, elas continuam a existir na mente de Deus. Muito complicado não é muito complicado, mas falar sobre isso nos desviaria muito do percurso que eu estou seguindo aqui. Mas, então, o ponto para o Berkeley não é dizer que não existe mundo externo. O que não existe é um mundo externo de objetos materiais. O mundo continua a existir, está lá no seu lugar, existe enquanto é percebido pelos espíritos infinitos ou pelos espíritos finitos ou pelo espírito infinito, que é Deus. Então, e o argumento do Berkeley, então, para mostrar que a razão não nos pode convencer de que existe matéria, que existem objetos materiais, é que os corpos externos materiais são desnecessários para as ideias na mente, e os sonhos, por exemplo, são a prova disso. Bom, como eu disse já algumas vezes, eu estou pegando alguns argumentos do Berkeley e não estou apresentando todos os argumentos do Berkeley em favor da inexistência da matéria. Isso é um argumento longo. O Peter Lloyd, no entanto, ele resume esses argumentos da seguinte maneira: objetos físicos parecem compreender qualidades sensoriais inerentes em um substrato real, mas não diretamente perceptível. Então, parece para o senso comum e mesmo para alguns filósofos que as nossas ideias sensíveis, que parecem advir de algo externo, elas estão em um substrato real. Contudo, e mesmo os materialistas vão reconhecer, como Locke, esse substrato real jamais será percebido. O que nós percebemos são as ideias produzidas por ele, supostamente produzidas por ele, por esse substrato real, pela substância material. Como o substrato é imperceptível, por que ela é imperceptível? Porque nós só percebemos as ideias. A única ideia que poderíamos ter dele é uma ideia geral abstrata. Então, abstraímos e talvez chegaríamos a essa ideia de uma substância real, uma substância material que estaria por detrás de todas as nossas ideias sensíveis. Mas ideias gerais abstratas são impossibilidades, e isso Berkeley já nos mostra, tanto ao discutir sobre a impossibilidade de abstrairmos a existência da percepção, como quando critica a teoria das ideias abstratas na introdução. Portanto, os objetos nada mais são do que conjuntos de ideias sensoriais específicas. Então, uma maçã é tão somente um conjunto de ideias sensíveis simples. Um cheiro, um sabor, uma cor, uma textura, enfim. Mas as ideias sensoriais podem existir apenas na mente. Então, não existem ideias pululando por aí fora de mentes. Elas existem apenas, dependem de mentes. Portanto, os objetos podem existir apenas na mente.
Então aqui, mais uma vez, a existência está condicionada à percepção, que está condicionada, consequentemente, à consciência. Concluindo, portanto, imaterialismo. Então esse é o em resumo. Eu espero que isso tenha ficado claro. Eu estou consciente dos limites dessa explicação pela brevidade. Estou selecionando algumas sessões das primeiras do Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano para mostrar como Berkeley, por um lado, defende a compreensão de que a existência está condicionada pela percepção e, por outro, fala, ainda que eu tenha falado sobre isso um pouco mais brevemente, de que modo Berkeley argumenta sobre a inexistência de substâncias materiais. O que resulta de toda essa discussão do Berkeley para o que nos interessa, que é a consciência? É que a realidade, na filosofia berkeleana, está condicionada, como eu também enunciei várias vezes, à consciência. Então, o Peter Lloyd vai nos dizer, e o nome idealismo subjetivo, que é a posição admitida, defendida pelo Berkeley, refere-se à teoria de que as ideias são o constituinte básico da realidade, sendo que a palavra ideia significa, no sentido do século XVII e início do século XVIII, qualquer objeto direto da experiência consciente, como pensamentos, cores, emoções, crenças e intenções. É um idealismo subjetivo, pois afirma a realidade apenas de ideias que são contempladas por um sujeito consciente, como você, eu ou Deus, em oposição ao idealismo objetivo, em que as ideias existem de alguma forma por si próprias. Perdão pelo equívoco. Então, aqui a realidade existe enquanto objeto de uma consciência, de um ser pensante, de uma substância imaterial que pensa e está consciente dessa realidade. Se pudermos usar uma metáfora moderna, Berkeley via o mundo como uma realidade virtual multicanal e vitalícia, com Deus como computador que dirige o sistema. Mais romanticamente, poderíamos dizer que nossas vidas são sonhos na mente de Deus. Os pontos essenciais são os seguintes. O mundo material que os físicos descrevem com suas equações é uma ficção conveniente. Falar em matéria, então, é ficção, é falar de algo que não é real. A realidade é apenas o que experimentamos em nossas mentes conscientes, e Deus nos dá nossas experiências que nos parecem como se representassem um mundo exterior. Elas representam, na verdade, um mundo exterior. Esse mundo só não é material. Quando eu fecho os meus olhos, as percepções visuais, as ideias visuais do meu gabinete de estudo, por exemplo, elas continuam a existir na mente de Deus. Essas coisas não são aniquiladas e criadas a todo tempo, assim que eu começo a percebê-las. Isso também é um ponto que o Berkeley discutirá um pouco mais adiante no Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, mas se a existência está condicionada à percepção, o que acontece com aquilo que não é percebido por mim, nem por minha esposa, nem por meus familiares, nem pelo meu cão? O que acontece com os objetos externos, que não são materiais, que são apenas ideias, quando eles não são percebidos por mentes finitas, por espíritos? Eles não deixam de existir, eles continuam a existir, mas na mente divina. É Deus, a continuidade do mundo exterior, ela está garantida na medida em que esse mundo continua a ser percebido por Deus quando não é percebido por nenhuma substância finita. Primeiro, ele diz que todos os objetos cotidianos que encontramos, como a escrivaninha em que estou escrevendo, consistem em nada mais do que um conjunto de ideias, pelo que ele se refere a experiências sensoriais conscientes. Segundo tais ideias não podem existir fora da mente. E aqui eu encerro então a primeira parte dessa exposição da filosofia berkeleana, do seu imaterialismo e do seu idealismo subjetivista, mostrando
de que maneira a existência para Berkeley está condicionada pela percepção e pela consciência. Então as coisas existem, a realidade, o mundo existe enquanto objeto de uma consciência. Qual consciência? A minha consciência, mais uma vez, a minha consciência, a consciência de vocês e a consciência de Deus. Na próxima videoaula eu discutirei alguns outros aspectos dessa ideia berkeliana de que a realidade está condicionada pela percepção ou pela consciência, e também introduzirei o problema do conhecimento da própria mente. Então, que já foi, de alguma maneira, já foi sugerido desde o início dos princípios do conhecimento humano, quando Berkeley nota que não temos ideias de substâncias imateriais, nós não temos ideias de espíritos, mentes, almas ou eus. Então, de que maneira nós podemos falar, do ponto de vista da consciência, que nós conhecemos a nossa mente?